Palavra de Deus para nós hoje em Mateus 16, de 13 a 19, quando a graça mandou a palavra do Papa, que sempre norteia esse Sorrindo para a Vida. Que beleza que é este programa, né, gente? Grupo de oração ao vivo. Quantas iniciativas foram feitas aqui para ajudar a Canção Nova, em todo sentido, na oração. Começa pela oração, depois vem campanha dos vitrais, campanha da porta, essa ideia da doação dos R$20, que o Márcio Mendes lançou aqui, que todo mundo ajudou a divulgar, que foi uma bênção. É isso mesmo, as ideias boas têm que ser propagadas, e esse programa é uma bênção de Deus, com essas ideias, com essas motivações. E quando veio essa palavra do Papa, que a minha bela comadre, lançando o seu belo livro, sua bela capinha também da filhinha, falou para nós hoje, olha que palavra mais linda, só, o Papa ele é enfático, né? Só um encontro pessoal com Jesus dá coragem para enfrentar as situações difíceis da vida. E baseado nessa palavra, logo veio no meu coração, Deus sempre fala comigo na madrugada, que é o melhor horário para rezar, todo mundo quietinho. Então, o melhor horário que eu gosto de rezar é na madrugada, é gostoso de rezar na madrugada. Foi esse evangelho de Mateus 16, 13 a 19. Eu gravei esse evangelho cantado nesse CD aqui, e eu escrevi errado, ou então alguém escreveu errado ali. Evangelho cantado pelo diácono. Na verdade, era para ser assim, Evangelho da vida do Padre Jonas. Esse evangelho de hoje é o evangelho da vida do Padre Jonas. Você vai entender o que eu vou falar aqui. Mateus 16, 13 a 19. Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Olha só, nós paramos aí um pouquinho. Por que eu falei que esse evangelho é da vida do Padre Jonas? Por quê? Toda Canção Nova nasceu desse encontro pessoal com Jesus. Eu estou há 43 anos seguindo o Padre Jonas, já há mais de 32 anos, 30 para 36 anos, morando na Canção Nova. Vou sair daqui só no caixão, com a capa do meu caixão, que era a Nossa Senhora de Fátima, que nasci 13 de maio. Já encomendei, quero ser revelado no rincão do meu Senhor. Então está encomendado já. Aí, minha gente, mas nesse tempo que eu estou aqui, toda a Canção Nova nasceu. E o que me encanta no Padre Jonas, até me emociona, é a humildade desse homem. Meu Deus, a humildade chegou ali, parou e fez morada. Porque ele sabe o que ele falou, quando ele testemunha a vida dele. Ele já era padre há 10 anos. Que ele teve seu encontro pessoal com Jesus. Ué. E eu fiquei pensando, pode um padre ser padre e não ter tido encontro pessoal com Jesus? Eu não sei, mas o Padre Jonas está falando. Pode cada um de nós aqui estarmos aqui e não ter um encontro pessoal com Jesus? Se ele falou que ele, com 10 anos de padre, teve seu encontro pessoal com Jesus. Tem gente que o encontro atingiu só o intelecto. É um professora das coisas de Deus, mas não teve um encontro, não teve uma experiência pessoal. E diz que ele foi na capela rezar, depois de uma experiência de oração. Estava muito triste, porque tinha sido remanejado de São Paulo para Lorena. Lembra a história? Estou contando a história da Canção Nova, porque a história da semente do abacate, é o abacateiro inteiro. Opa, tu sou de caroço de abacate, não, mas sou eu, nosso caroço de abacate. No caroço do abacate está o abacateiro inteiro? Estou contando a história do caroço, da semente. E ele foi para a capela rezar, estava amargurado, estava revoltado, estava amargurado com os formadores dele na época. Porque ele foi para Campos do Jordão para cuidar da tuberculose. Só que chegou lá, fazia encontro para os cozinheiros, para os médicos, para os enfermeiros, para os doentes, rezava e ficava. Aí o médico falou para o superior dele: olha, o senhor leva esse padre embora, porque ele está fazendo tudo menos descansando aqui. E ele achou: agora eu vou voltar para São Paulo, para os meus jovens. Estou falando dos anos 60, 67, 65. E ele achou que ia voltar para São Paulo. Ele foi remanejado para Lorena, de São Paulo. E veio, deixou tudo lá, os projetos dele, e veio para Lorena, uma cidade pequena, imagina naquela época. Nessa época, e veio amargurado mesmo, passando até crise de fé. E aí, ele vai rezar, e Deus dá essa palavra para ele na abertura da Bíblia. Porque o Senhor fala: e para você, quem o povo está falando que eu sou aí e tal?
como quem não quer nada, né? Aí fala a palavra, aí Jeremias, o povo está falando, o povão está falando isso, Aí a palavra fala, quando a gente lê a Bíblia, como o pastor nos ensina, tem que prestar atenção nos verbos. Aí Jesus retomou, olha aqui, ó, vou botar o aqui para chegar até melhor. Não falou isso? Versículo 15. E vós, retomou Jesus, ele retomou a conversa. Quem diz isso? E para você, quem sou eu? Tinha até uma meditação em Areias, estou falando do Maranatá de 1975, que eu participei, e depois, 76, 77, tinha uma meditação na capela, que era um curral, antigo curral, e qual era a meditação? Lembra, Júlio Brebal? Lembra Nascimento? E para vós, quem sou eu? Era a meditação da capela. Porque quando ele leu na palavra, ele sentiu, e para você, Padre Jonas, quem sou eu agora nessa situação que ele estava vivendo, de amargura? Então, o Papa falou uma coisa maravilhosa, que só esse encontro pessoal com Jesus nos dá força para enfrentar as situações difíceis do dia a dia. Cada um sabe o que está passando. Você sabe o que está passando, minha filha? Cada um sabe o que está passando. Eu sei que eu estou passando na minha vida, minha família. Cada um sabe o que está sofrendo. Mas aí acontece uma graça, nessa hora do encontro pessoal com Jesus, da revelação. O pastor teve uma revelação naquela hora de dor, de sofrimento, de decepção, de angústia, de rancor, de mágoa. Ele estava cheio de sentimento ruim. Então ele se abriu o encontro. Olha, presta bem atenção nisso que eu estou falando para você. O encontro pessoal com Jesus, ele tem um fruto imediato, que é a revelação. A revelação para enfrentar os problemas do dia a dia. Então, o que é a revelação? Vai dizer o nosso Milcat aqui, ó. Revelação significa que Deus se abre, Ele se mostra, Ele fala ao mundo por livre vontade, é Deus que se revela. E eu fui ainda mais no Aurélio. Olha a tradução do nosso Aurélio Buarque de Holanda, o nosso dicionário. Revelação, olha o que ele fala. Entre os cristãos é ação divina e comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade que eles envolvem. Descoberta reveladora de um fato, ou vocação, ou de uma pessoa. Você ouviu bem o que eu li? Eu ouvi bem também. Quem está falando isso aqui é o nosso dicionário da língua portuguesa. O que é a revelação? Revelação entre os cristãos é uma ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade que eles se envolvem. É uma descoberta reveladora de um fato, vocação ou de uma pessoa. Você está naquele sofrimento, de repente Deus dá uma revelação. Meu filho, olha aqui, não tem porquê, não é para quê. E Deus dá um plus. Gente, Ele dá um up. Eu estou assim, falando together com você hoje. Meu inglês hoje está together o seu coração. Pensou? Together não. Estou together com você, né, Juntinho. Together. É demais, hein? Eu estou muito assim, explicando hoje, to tell the book on the table hoje. Mas o que eu estou falando isso? Você está me distraindo. Eu estou dizendo a você que o sofrimento em si, ele não tem valor nenhum de associado a uma revelação de Deus. Ele é só masoquismo. Mas na situação difícil que você passa hoje, Deus quer te revelar algo. E como é que você vai entender? Se você tiver um encontro pessoal com Jesus, é a hora sua. Quando você fala assim, agora só Deus, não tem mais ninguém aqui. É nessa hora mesmo que Deus quer te revelar algo. Você não vai dizer que, meu Deus do céu, eu vou dar uma voadora quando eu vou no velório, que teve aquela morte, aquele acidente, e a pessoa chega, bate nas costas daquela mãe e fala, se conforme, Deus quis assim. Deus quis assim. Que Deus quis assim o quê? Não. Deus não quis isso não. Esse acidente é fruto da falha humana. Mas Deus se utiliza dessas coisas para revelar algo. Que Deus está te revelando hoje no seu sofrimento, ranhento, chorona, beiçuda, que fica só lamentando aí. O que Deus está falando com você hoje? Ele quer saber, nesse seu sofrimento, dessa sua dor, na minha sua decepção, na sua angústia, Deus está falando, o que eu estou te revelando, o que Ele quer te revelar para você? Quem é Ele nessa situação agora?